A vida é marcada por momentos que nos transformam profundamente. Entre eles, a perda de um ente querido se destaca como uma das experiências mais desafiadoras e dolorosas que o ser humano pode enfrentar. Essa ausência traz um vazio que, muitas vezes, parece impossível de ser preenchido, gerando dúvidas e angústias que ecoam no coração. Mas o que acontece com a alma quando o corpo físico se despede? Existe algo além da morte que nos permita entender essa passagem. A doutrina espírita oferece um olhar consolador e esclarecedor sobre essa transição, convidando-nos a enxergar a vida de forma mais ampla, onde a morte é apenas uma etapa da jornada espiritual. Neste canal, Alento do Oráculo Divino, queremos levar você a uma reflexão profunda por meio de histórias que iluminam o caminho da superação e da fé. Acompanhe conosco uma trajetória de dor, aprendizado e renascimento, que revela como o espírito pode encontrar a paz e o recomeço mesmo após a maior das perdas. Como encontrar sentido na vida quando tudo o que parecia certo desmorona diante da ausência de quem amamos? A casa estava estranhamente silenciosa. Para Clara, cada canto parecia repleto da presença ausente de seu irmão, Daniel, que havia partido poucas semanas antes. O vazio era palpável, como uma sombra densa que se espalhava pelas paredes e pelos cômodos. As lembranças brotavam a cada instante, trazendo à tona uma mistura dolorosa de saudade e incredulidade. Como poderia a vida continuar sem ele? Aquele pensamento insistente a perseguia, enfraquecendo suas forças e tornando o presente quase insuportável. Os primeiros dias após a perda foram um turbilhão de emoções conflitantes. A tristeza profunda se mesclava ao choque da realidade, enquanto o corpo reagia com cansaço e falta de apetite. Clara sentia-se perdida, como se tivesse sido arrancada do seu próprio eixo. As rotinas que antes preenchiam seus dias agora pareciam vazias e sem propósito. Mesmo em meio ao luto, ela buscava alguma forma de entender o que havia acontecido, tentando segurar as pontas de sua existência despedaçada. Nas noites, quando o silêncio era absoluto, sua mente vagueava por perguntas sem respostas. Por que Daniel precisará partir tão cedo? O que restava para aqueles que ficam? Era possível encontrar conforto em meio a uma ausência tão definitiva? Essas indagações penetravam seu coração, despertando um sentimento de desamparo e solidão. A escuridão parecia dominar, e a esperança, um brilho distante que mal conseguia alcançar. A dor da perda não é apenas física, ela atinge a alma com uma intensidade que ultrapassa as palavras. Clara, que sempre acreditara na continuidade da vida, sentia agora que aquela certeza se esvaía diante da realidade cruel do luto. O que antes era uma crença sólida tornava-se nebulosa, e o medo do desconhecido crescia silenciosamente. A morte, que sempre fora um conceito distante, agora se apresentava como uma presença constante e assustadora. Mas é justamente nesses momentos de fragilidade que a alma começa a buscar uma luz. Embora o sofrimento pareça insuportável, existe uma força interior que resiste, uma centelha de esperança que insiste em brilhar mesmo quando tudo parece perdido. Clara, em meio à sua dor, começaria a trilhar um caminho que a levaria a compreender que a morte não é o fim, mas uma transformação. Ainda que sua jornada estivesse apenas começando, aquela sombra da ausência seria o ponto de partida para uma descoberta maior, uma verdade que mudaria para sempre sua forma de enxergar a vida, a morte e o amor. Nos dias que se seguiram, Clara sentiu um chamado silencioso, uma inquietação que a conduziria a buscar respostas na doutrina espírita, um caminho de luz que lhe abriria os olhos para a eternidade da alma. O que ela descobriria nesse novo horizonte? Como essa nova compreensão poderia ajudá-la a transformar a dor em força? É possível encontrar consolo verdadeiro quando tudo parece perdido, ou consolo é apenas um alívio passageiro que mascara a dor? Acordar naquela manhã foi diferente. Clara ainda carregava a sombra da tristeza, mas algo dentro dela parecia ligeiramente alterado. Talvez fosse o tempo, talvez o cansaço de chorar por noites seguidas, ou talvez algo mais sutil. Uma pequena abertura em seu coração que permitia a entrada de um novo sopro de ar. Ela não sabia explicar, mas sentiu que era o momento de sair,
mesmo que apenas por algumas horas, para respirar algo além das paredes de sua dor. Ao caminhar pela vizinhança, Clara passou por uma pequena livraria espiritualista. Nunca havia reparado naquele espaço antes, embora ele estivesse ali há anos. Os livros expostos na vitrine falavam de vida após a morte, de encontros espirituais e da imortalidade da alma. Algo a chamou. Não foi uma decisão racional, tampouco planejada. Foi como se sua alma soubesse, antes mesmo dela, que ali havia algo que precisava ser descoberto. Ela entrou com passos suaves, quase como quem invade um santuário. O ambiente era calmo, envolvido por uma música leve e um aroma discreto de ervas. Tudo ali parecia acolher. Os títulos saltavam aos olhos com palavras que ela sentia necessidade de ouvir: esperança, continuidade, amor eterno. Ela pegou um livro aleatório, abriu numa página qualquer e encontrou um trecho que dizia: a morte é um retorno à verdadeira morada do espírito, e o reencontro é promessa para aqueles que amam com sinceridade. Aquilo lhe provocou um arrepio. Não era apenas um texto. Era como se alguém estivesse falando com ela, diretamente. Nos dias seguintes, Clara mergulhou nos livros com uma sede nova. O que começou como curiosidade logo se transformou em alimento para a alma. As palavras que lia pareciam traduzir o que seu coração sentia, mas que até então não conseguia nomear. A doutrina espírita não lhe prometia a ausência da dor, mas oferecia entendimento. Explicava que a morte não é um castigo, nem uma separação definitiva, mas sim uma mudança de estado, um passo natural no caminho da evolução do espírito. Ela começou a entender que Daniel, seu irmão, não havia desaparecido, apenas atravessara uma porta invisível aos olhos materiais. A saudade ainda estava ali, mas já não era mais acompanhada por desespero. Era uma saudade iluminada por um sentido maior, um sentimento que reconhecia que o amor verdadeiro não se apaga com o tempo, nem com a distância entre os planos da existência. Clara passou a frequentar discretamente uma pequena casa espírita próxima ao bairro. Lá, encontrou mais do que consolo, encontrou paz. O ambiente, os estudos e as palestras ampliavam sua visão do mundo. A ideia de que a vida continua, de que os espíritos seguem sua caminhada e de que o reencontro é possível, preenchia sua alma de um modo novo. Havia beleza nessa jornada, mesmo que ainda marcada por lágrimas. Era como caminhar por um bosque após a tempestade, o solo ainda molhado, mas os raios de sol já atravessando as árvores. A cada texto lido, a cada explicação compreendida, Clara sentia uma transformação interna. Percebia que, mesmo em meio à dor, a vida possuía um propósito. Os ensinamentos sobre reencarnação, provas e expiações, livre-arbítrio e missão espiritual começaram a reconstruir o que antes estava em ruínas dentro de si. Ela percebia, com leveza, que Daniel também estava trilhando um caminho, agora em outro plano, mas ainda ligado a ela por laços invisíveis e profundos. Mesmo as noites, antes tão densas e solitárias, começaram a se transformar. Em vez de lágrimas, ela começou a escrever. Registrava sentimentos, intuições, pensamentos e aprendizados. Não escrevia para publicar ou mostrar a alguém, mas como uma forma de conversar com o próprio espírito. Era um novo jeito de se conectar, não apenas com o irmão, mas com sua própria essência, agora em processo de despertar. Com o tempo, Clara compreendeu que aquele momento de perda foi, paradoxalmente, o início de uma nova vida para ela. Não porque tudo voltará ao normal, jamais voltaria, mas porque ela agora enxergava a existência com outros olhos. A dor tinha aberto a porta da espiritualidade. E essa espiritualidade, longe de ser um consolo vazio, se tornava um caminho concreto de crescimento interior. Ela ainda sentia falta de Daniel, claro. Ainda havia dias de silêncio e melancolia. Mas esses dias agora eram preenchidos por um entendimento maior, como quem contempla o céu nublado sabendo que o sol está logo atrás das nuvens. Era diferente. Era mais leve. Com mais serenidade no coração, Clara começou a lembrar do irmão de uma forma mais viva. As memórias, antes dolorosas, passaram a vir acompanhadas de gratidão. Ela entendia, agora, que ele não era só parte do passado, mas presença constante em sua história eterna.
Passou a conversar com ele em pensamento, a desejar-lhe luz e paz. E, por vezes, tinha a nítida impressão de que ele escutava, de que, mesmo em silêncio, ele a acompanhava. As flores que ela tanto gostava de cultivar voltaram a brotar. As caminhadas pela manhã tornaram-se rotina novamente. Pequenos gestos, antes esquecidos, retornaram com novo significado. A dor não havia desaparecido, mas havia sido acolhida, compreendida, transmutada em aceitação. Clara não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dela havia mudado de forma definitiva. A busca espiritual não era mais um refúgio, mas uma direção. Era como se o luto, ao invés de encerrá-la no sofrimento, tivesse sido o ponto de partida para uma transformação silenciosa, profunda e real. Na próxima reunião do Centro Espírita, ouviu uma frase que ficou gravada em sua mente. O sofrimento, quando compreendido, é como a terra que acolhe a semente. Com o tempo, floresce em sabedoria. Ela sorriu com os olhos marejados. Sabia, então, que estava começando a florescer. Mas algo novo ainda a esperava. Uma experiência concreta, algo que viria não apenas para fortalecer sua fé, mas para testá-la. Um sinal, talvez, uma presença, ou algo mais profundo. Quando a vida nos conduz por caminhos inesperados, estamos preparados para reconhecer os sinais que nos guiam ou deixamos que eles passem despercebidos. As semanas passaram com a serenidade de um lago ao entardecer. Clara havia criado um novo ritmo para sua existência, mais calmo, mais consciente. Cada gesto, cada escolha cotidiana era acompanhado por uma intenção silenciosa de paz. Era como se ela tivesse aprendido a caminhar por dentro, reconhecendo a presença da espiritualidade em cada pequena vivência. O mundo à sua volta ainda era o mesmo, mas seu olhar havia mudado, e isso transformava tudo. Ela continuava a frequentar a casa espírita, e ali descobria não apenas conhecimento, mas afeto. As reuniões de estudo, simples e acolhedoras, traziam temas que tocavam o íntimo. Certo dia, o tema da noite era intuições e presenças espirituais. O expositor falava sobre como os espíritos amigos nos influenciam, nos orientam, por vezes, nos inspiram pensamentos e sentimentos que não conseguimos explicar. Clara escutava com atenção, mas sem expectativa. Ainda assim, algo naquela noite a tocou de maneira diferente. Ao voltar para casa, teve uma sensação estranha. Não era medo, era uma presença suave, quase imperceptível, como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais preenchido de algo que ela não podia nomear. Era como um perfume familiar, mas sem aroma. Sentia-se envolvida por uma ternura invisível, como se alguém, em silêncio, estivesse ali com ela. Nos dias seguintes, essa impressão retornou em momentos diversos. Ao regar suas plantas, ao observar o céu pela janela, ao abrir um dos livros da estante. Tudo parecia impregnado de uma presença serena. E foi numa tarde nublada, ao encontrar uma antiga fotografia de Daniel, que Clara sentiu o coração acelerar. Não era apenas saudade, era algo mais profundo, mais vibrante. Era como se ele estivesse ali, sorrindo não apenas da imagem, mas de algum ponto invisível no tempo. A foto caiu de suas mãos. Ao pegá-la do chão, notou que junto dela havia um papel pequeno, amarelado, que escapara do fundo da caixa. Era uma anotação antiga de Daniel, um bilhete sem importância aparente, mas com uma frase que ressoou em seu íntimo como um trovão silencioso. Se um dia eu não estiver por perto, lembre-se, o amor não acaba. Eu estarei sempre com você, de um jeito ou de outro. Clara levou as mãos ao rosto, não em pranto, mas em reverência. Sentiu-se abraçada, compreendida, segura. Não era uma ilusão. Era uma confirmação íntima de tudo o que vinha aprendendo. A presença de Daniel não era um sonho, nem uma carência disfarçada. Era real, no plano onde os sentimentos verdadeiros permanecem intocados pelo tempo ou pela morte. A partir desse dia, passou a registrar com mais atenção suas intuições. Às vezes, ao escrever, sentia como se ideias chegassem prontas. Outras vezes, percebia toques sutis em suas decisões, um impulso para visitar um lugar, uma vontade súbita de ligar para alguém, uma lembrança que trazia um ensinamento esquecido.
Era como se um fio invisível a ligasse a uma consciência além da sua. Os ensinamentos espíritas tornavam-se cada vez mais vívidos. Clara compreendia que a mediunidade, em suas mais variadas formas, era uma expressão natural da alma sensível. Não era necessário ver ou ouvir diretamente. Bastava sentir e, sobretudo, confiar. Confiar que o amor verdadeiro transcende o físico, que os laços espirituais não se desfazem com a morte, mas se renovam e se aprofundam. Naquela fase, ela também passou a sonhar com mais nitidez. Em um deles, viu-se caminhando por um campo iluminado, onde flores que não conhecia dançavam com o vento. No alto, uma luz branca pulsava como um coração vivo. Sentiu-se em paz, acolhida por algo maior. Ao acordar, não se lembrava de detalhes, mas a sensação de plenitude permaneceu por dias. Era como um eco do mundo espiritual tocando sua alma encarnada. Foi então que recebeu um convite inesperado: participar de um grupo de estudo voltado à mediunidade. Hesitou no início. Achava-se despreparada, insegura, mas algo em seu interior a impulsionava. Como se aquela nova etapa fosse parte de sua caminhada, como se o chamado não viesse apenas dos amigos do centro, mas também de alguém que ela amava e que agora habitava outras dimensões da existência. Durante o primeiro encontro, sentiu uma energia suave percorrer-lhe o corpo. Não era emoção, tampouco nervosismo. Era como se estivesse retornando a um lugar conhecido, como se aquela experiência já fizesse parte de sua trajetória espiritual. As leituras, as reflexões, os momentos de silêncio, tudo fluía como um rio calmo, carregando o ar para dentro de si mesma. Com o tempo, Clara percebeu que sua vida adquiria uma nova profundidade. As pequenas dificuldades do cotidiano deixavam de ter o peso de antes. As relações humanas, ainda desafiadoras em muitos aspectos, passaram a ser vistas como oportunidades de aprendizado. Ela compreendia que cada pessoa que cruzava seu caminho estava, assim como ela, em processo de despertar e evolução. A espiritualidade, agora, não era mais uma busca externa. Era uma presença constante, silenciosa e transformadora. E, embora ainda enfrentasse desafios, a luz que carregava dentro de si iluminava o que antes era apenas sombra. Era essa luz que a mantinha firme. E era essa luz que, pouco a pouco, começava a se expandir em direção aos outros. No entanto, como todo caminho de crescimento, sua jornada ainda a levaria por provas inesperadas. Uma nova experiência, desafiadora e reveladora, surgiria no horizonte. E, dessa vez, Clara precisaria colocar em prática tudo o que vinha aprendendo. Seria um momento de decisão, de entrega, de fé. Quando tudo parece sair do controle, será que conseguimos lembrar que há um propósito maior conduzindo nossa jornada? A manhã começou com um silêncio estranho, como se o tempo tivesse reduzido seus passos. Clara despertou com uma inquietação leve, mas persistente. Não era angústia, era uma intuição, uma premonição sem forma, apenas uma sensação sutil de que algo diferente estava por acontecer. Levantou-se devagar, como quem respeita o ritmo do dia, e procurou não interpretar demais aquela impressão. Já havia aprendido que, muitas vezes, o que sentimos no espírito não se revela de imediato. As primeiras horas transcorreram com aparente normalidade. O sol atravessava a janela da cozinha com a delicadeza habitual, iluminando os pequenos objetos da bancada. Clara fez seu café, regou as plantas, abriu o livro que vinha lendo. Mas nada disso conseguia apagar o eco interno daquela vibração desconhecida. Sentia como se estivesse prestes a receber uma notícia, ou talvez atravessar um portal invisível. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Uma amiga próxima, com a voz trêmula, trazia a notícia inesperada. Uma amiga em comum, Lúcia, havia sido internada de urgência após uma complicação cardíaca. Lúcia era uma mulher vibrante, cheia de fé, voluntária no mesmo centro espírita que Clara frequentava. A notícia atingiu-a como um vento gelado num dia de verão. Embora não fosse da família, sentia Lúcia como uma irmã espiritual. Ao desligar o telefone, Clara percebeu que a intuição da manhã se confirmava. O mundo à sua volta permanecia calmo,
mas algo dentro dela havia mudado. Lúcia, com quem havia conversado apenas 2 dias antes, estava agora entre a fragilidade da carne e a fortaleza do espírito. Era uma lembrança vívida da transitoriedade da vida e da importância de cada instante. Decidiu ir até o hospital, mesmo sabendo que visitas não seriam permitidas. Sentia que precisava estar perto, mesmo que à distância. O caminho até lá foi silencioso, como se a cidade também sentisse a gravidade do momento. No trajeto, Clara respirava fundo, tentando manter a serenidade. Lembrou-se dos ensinamentos espíritas sobre provas e expiações, sobre como as dificuldades físicas muitas vezes representam oportunidades de resgate e crescimento. Ao chegar, ficou no saguão, sentada em silêncio. Não tentou pedir informações, apenas orou. Em sua prece, não pediu cura imediata, nem milagres. Pediu luz, pediu paz, pediu que os mentores espirituais a envolvessem em vibrações de equilíbrio, que a vontade divina se fizesse, fosse ela qual fosse. Naquele momento, Clara compreendia que a confiança verdadeira só se revela nos momentos em que nada está sob nosso controle. Voltando para casa, notou que aquele dia ganhará outra tonalidade. A rotina parecia distante, como se o tempo houvesse entrado em suspensão. Deitou-se por alguns minutos e adormeceu rapidamente. Em sonho, viu Lúcia num campo aberto, sorrindo. Estava vestida de branco, com flores nas mãos. Não falava, apenas caminhava, e atrás dela havia uma presença luminosa que Clara não conseguia identificar, mas sentia como algo profundamente elevado. Acordou com o coração calmo. Não soube interpretar o sonho de forma definitiva, mas entendeu que, de alguma maneira, havia sido confortada. Naquela noite, ao acender sua vela de oração, refletiu sobre a fragilidade da existência. Não com medo, mas com reverência. Entendeu que o maior exercício da fé não é acreditar em dias melhores, mas confiar plenamente nos desígnios superiores, mesmo quando a estrada se enche de neblina. Nos dias que se seguiram, acompanhou de longe o estado de Lúcia. Houve melhora, depois recaída. A oscilação entre esperança e preocupação fazia parte do processo. Clara compreendia que, mais do que uma experiência para Lúcia, aquela prova também a tocava profundamente. Era um espelho, uma lição silenciosa sobre a impermanência, sobre a entrega, sobre o valor da oração silenciosa que não exige, mas se oferece. Numa das madrugadas, ao acordar subitamente, Clara sentiu a necessidade de escrever. Sentou-se à mesa e, sem saber ao certo o que fazia, começou a registrar pensamentos que pareciam não vir de si. Eram palavras doces, sábias, que falavam sobre resignação, confiança e a certeza de que o amor não conhece fronteiras. Ao final, sentiu-se envolta por uma paz tão grande que chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Era como se, naquele instante, tivesse tocado um fragmento da eternidade. Alguns dias depois, a notícia chegou. Lúcia havia desencarnado pacificamente, cercada de amor e serenidade. Clara recebeu a notícia com olhos úmidos, mas com o coração em silêncio. Sentia que Lúcia não partirá, apenas mudará de morada, e que, de alguma forma, o laço entre elas continuava vivo. Naquela noite, acendeu uma vela em sua homenagem e orou, não para se despedir, mas para agradecer. E foi nesse instante que algo novo se revelou. Ao fechar os olhos, Clara teve uma intuição forte. Havia chegado o momento de assumir um novo compromisso. Não apenas com o estudo, com as práticas espirituais, mas com a tarefa de levar consolo aos que sofrem. A dor da perda havia se transformado em força. A prova de confiança se convertera em clareza. Havia uma missão se delineando. Um chamado suave, porém firme. E, sem saber exatamente como, Clara sabia que algo maior a esperava. Era a hora de preparar-se para servir, não apenas com palavras, mas com presença, com espírito, com coração. O que acontece dentro de nós quando decidimos transformar a dor em missão? O dia amanheceu com uma brisa amena e céu sem nuvens. Clara despertou com leveza, como se seu corpo e espírito estivessem em harmonia perfeita com aquele novo começo. Havia, no fundo do peito, uma certeza silenciosa.
Algo mudará de forma definitiva. O que antes parecia apenas um chamado interior, agora era caminho. E, embora não houvesse planos concretos, ela sabia que bastava seguir com o coração atento para que a estrada se revelasse passo a passo. A partida de Lúcia havia deixado marcas profundas, não de tristeza paralisante, mas de amor amadurecido. Clara compreendia agora que o sofrimento não precisa nos deformar. Ele pode nos moldar, como o oleiro que trabalha com cuidado a argila frágil até que ela se torne vaso forte e bonito. Naquele silêncio onde antes habitava a ausência, agora florescia um novo tipo de presença, a responsabilidade espiritual de continuar o que fora semeado. Durante os dias seguintes, Clara passou a reorganizar sua vida, não em grandes gestos, mas em pequenos atos com grande sentido. Começou dedicando parte das manhãs à escrita, não mais para si, mas com a intenção de consolar. Histórias inspiradas por experiências vividas, por pessoas que conheceu, por intuições que surgiam como suaves sussurros da espiritualidade. Escrevia como quem reza, como quem compartilha pão. O centro espírita também passou a ocupar outro lugar em sua rotina. Antes frequentadora constante, tornou-se agora uma presença ativa nas reuniões de apoio e acolhimento. O luto de outras pessoas passou a lhe tocar de forma diferente. Não mais como algo que se observa de fora, mas como um espelho que exige presença e empatia. Com cada história ouvida, Clara aprendia mais sobre o universo interior do outro e sobre si mesma. Com o tempo, surgiu a proposta de organizar um pequeno grupo de escuta e reflexão. Um espaço íntimo, sem exigências, onde as pessoas pudessem falar sobre perdas, mudanças e descobertas com liberdade e acolhimento. Clara aceitou, sem hesitar. Chamou o grupo de Caminho do Coração, porque entendia que, no fundo, toda dor é uma tentativa do espírito de encontrar sentido, e todo sentido verdadeiro nasce do coração. Os encontros começaram simples, com 4 ou 5 pessoas. Algumas vinham em busca de consolo pela morte de entes queridos. Outras traziam dores invisíveis, separações, doenças, solidão. Clara não oferecia respostas prontas. Apenas escutava, contava pequenas histórias, lia trechos de livros edificantes e, sobretudo, orava com os presentes. O ambiente se tornava leve, como se mãos invisíveis envolvessem cada um ali com um manto de serenidade. Foi nesse novo movimento de entrega que Clara sentiu-se plenamente viva. Não que estivesse livre de suas próprias sombras, todos as têm, mas havia aprendido a caminhar com elas ao lado, e não contra elas. O medo que tantas vezes a impediu de agir, agora servia como lembrete de que a coragem não é a ausência de temor, mas a decisão de continuar apesar dele. Algumas noites ainda traziam lágrimas, não pelas perdas, mas pelo excesso de gratidão. Havia uma beleza sublime em perceber-se parte de algo maior. Clara entendia, com clareza crescente, que sua vida não lhe pertencia apenas. Que tudo o que aprenderá, sofrerá e superará era matéria-prima para construir pontes invisíveis entre corações. E essas pontes, mesmo silenciosas, eram fundamentais. Foi numa dessas noites que Clara teve um novo sonho. Caminhava por um campo florido, semelhante ao daquele outro sonho com Lúcia, mas agora estava sozinha. Ao longe, avistou uma árvore imensa, com folhas douradas. Aproximou-se e percebeu que no tronco havia marcas, como se mãos de muitas pessoas tivessem tocado aquele lugar. Ela também tocou, e sentiu uma onda de calor, de lembrança, de missão. Ao despertar, compreendeu o recado. Era tempo de aprofundar sua entrega. Não bastava mais ajudar os que vinham até ela. Era hora de ir ao encontro dos que nem sabiam que precisavam de ajuda. Clara decidiu, então, gravar pequenas histórias em áudio, que seriam compartilhadas pela internet. Histórias com fundo espírita, mas linguagem acessível, voltadas a tocar os corações de forma leve, sem pretensão de doutrinar, apenas de iluminar. Começou com a história de uma senhora que perdeu o filho jovem e encontrou consolo nos ensinamentos sobre a vida após a morte. Depois veio a narrativa de um homem que, ao perder o emprego, descobriu sua verdadeira vocação ao ajudar os outros. Cada história era costurada com simplicidade e alma.
E os retornos não demoraram a chegar. Mensagens de gratidão, relatos de identificação, pedidos por mais histórias. Clara compreendia que não era autora, era apenas canal. Em pouco tempo, os áudios se transformaram em vídeos. Não com imagens complexas, mas com paisagens suaves, música serena e narração acolhedora. O canal se chamava Alento do Oráculo Divino, um nome que viera como um sopro, uma lembrança, um presente. Clara jamais imaginou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora tudo fazia sentido. Como se cada dor vivida tivesse sido uma chave, abrindo portas que ela nem sabia existirem. Naquela nova fase, Clara passou a viver com mais presença. Cada manhã era recebida com reverência. Cada oração, feita com intenção plena. Ela sabia que ainda viriam dificuldades, porque a vida espiritual não nos isenta da dor, mas também sabia que agora tinha ferramentas, fé e propósito. Havia se tornado ponte. E nenhuma ponte precisa saber o destino final de quem a atravessa. Basta sustentar a travessia. Um dia, ao caminhar por um parque próximo de casa, Clara avistou uma borboleta pousando sobre uma flor branca. O instante era comum, mas teve para ela um peso simbólico. Lembrou-se de Lúcia, da intuição daquele dia, da primeira oração no hospital, dos sonhos, das palavras escritas de madrugada. Tudo parecia agora interligado. Como se a espiritualidade tivesse desenhado um caminho suave, mas firme, para guiá-la até ali. E naquele instante, Clara sorriu. Não por ter chegado a algum lugar, mas por saber que a jornada nunca termina. Porque a jornada do coração é feita de passos invisíveis, de entregas silenciosas, de amor plantado em solo fértil. E, sobretudo, de confiança em Deus.